todos e para todas. Eu dedico também nesse trabalho de hoje a memória de Marielle e Anderson, né? Vendo na pessoa de Marielle todas as mulheres que estão aqui presentes, que não puderam vir, estão na sua atividade de trabalho. E dedico também de modo especial ao Valdemar Rossi, companheiro Valdemar Rossi, morreu no ano passado. E entre os companheiros que estão aqui entre nós, eu dedico a saúde da continuidade da luta da pessoa do gaúcho. Você pode ficar em pé e acompanhar se não conhece. Gaúcho são mais de 80 luta e se dedica a uma tarefa que muitos de nós não se ocupam dela. A visita aos 6 companheiros que estão doentes. Como é o caso da Badia Sala, né? Depois ele pode dar um uniforme sobre essa companheira de 90 anos e está hospitalizado. Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil hoje em dia lutar pelos direitos humanos no Brasil. Nós pensávamos que com as conquistas democráticas nós também conquistaríamos o direito de lutar pelos direitos. Mas até isso está sendo apagado no cenário nacional. Já foram mais de 62 pessoas, militantes de direitos humanos, assassinadas no país no ano passado para cá. E eu dizer, no caso de Marielle, é exemplar nesse sentido, que é uma demonstração de que essa escalada continua e tende a continuar à medida que o fascismo vai ocupando mais espaço. A gente brincando para não chorar, comentava outro dia que todas as manhãs o Michel Temer reúne o Ministério e pergunta o que nós temos para cortar hoje na Constituição. E esses cortes sempre recaem sobre a pessoa do trabalhador. Então, a minha intenção nesse livro é alertar para essa ascensão do fascismo, o perigo que isso representa para a nacionalidade, e alertar também para o tratamento que realmente se dá aos direitos humanos. Esse tratamento, ele realmente é sobre 2 formas. Ou a forma da ignorância, ou a forma da má-fé. Quando se trata de ignorância, a gente procura seguir o exemplo socrático, só sei que nada sei. Todos somos ignorantes. Se nós somos todos ignorantes, nós podemos dar um salto qualitativo no sentido de melhorar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, de boa fé. Agora, quando o caso de má fé, é muito mais grave, porque são pessoas que tiveram oportunidade na vida, oportunidade de estudo, geralmente em faculdades de direito, mas também invadindo muito rapidamente o campo de todas as ciências sociais, e pessoas que fazem isso de propósito para desmoralizar quem luta pelos direitos e quem é beneficiado dessa luta. Até coisas que, sem deixarem de ser trágicas, acabam virando cômicas. Eu peguei um táxi um dia desse e o motorista fazia análise e eu concordava com tudo. Eu pensei que o meu motorista, eu contei com todo respeito, um motorista de táxi e não discriminaria os direitos humanos. Mas no final da corrida ele disse, o senhor sabe quem é responsável por tudo isso que acontece no país? Então eu sei. É esse pessoal dos direitos humanos. Eu pensei, que decepção. Mas o que eu quero nos meus 20 minutos de apresentação é dizer que o livro pretende enfrentar também a questão do senso comum. Geralmente se atribui aos direitos humanos aquilo que não lhe pertence. E aquilo que não pertence aos direitos humanos é o que eu procuro descrever no capítulo do livro. É
aquilo que não pertence aos direitos humanos é atribuir-lhes a função de faz tudo, dá conta de tudo, como se fosse uma pessoa física. Os direitos humanos não compareceram, houve um assalto, os direitos humanos não compareceram. Nós sabemos, temos tudo documentado, de que mais de 2.000 testemunhas de crimes no Brasil são protegidas por entidades de direitos humanos que participam do programa de proteção às testemunhas. De um modo, não é uma missão exclusiva do campo da esquerda. A esquerda tem a obrigação de lutar pelos direitos humanos, porque ela é egressa dessas lutas. Ainda não plenamente, nós sabemos que nesse plenamente não estão incluídas as mulheres. Ainda não estão incluídas, mas lutam por plenamente para chegar a esse lugar vivido, justo, digno. Na Revolução Francesa, em 1789, organizou-se um grupo de mulheres liderado por Olímpia de Gouges, vocês sabem disso, e tentou mudar o nome da declaração, declaração do homem e do cidadão, declaração dos direitos humanos. O que aconteceu com ela? O próprio Robespierre classificou essa atitude de Olímpia e de suas companheiras como uma intromissão em lugar indevido. Estavam se metendo no que não devia se meter. E ela pagou com a vida, foi guilhotinada Olímpia de Gouges. Mas para partir para essa primeira apresentação nossa, porque essa também é a abertura do curso de Direitos Humanos, do 7º curso de iniciação aos Direitos Humanos. Nós vamos ter na outra quinta-feira a aula propriamente dita, a primeira aula, e aí nós vamos poder aprofundar esses conceitos. O que eu quero refletir com vocês para terminar é de uma coisa muito interessante no interior do Nordeste, na região rural, principalmente. Existe o costume, quando a criança nasce, de não dar fim ao seu umbigo, plantar o umbigo no pé de uma árvore frondosa. E aí fica essa referência. Meu umbigo está plantado, está mergulhado naquela árvore, naquele pé de um cruzeiro. E ali que se estabelece? Estabelece uma missão de amor ao universo, de amor à vida, à terra, ao sol, ao universo como um todo. E essa reconciliação entre a terra e o ser humano é mais do que necessária. Se tivéssemos essa atitude, se meditássemos sobre o que significa oferecer o nosso umbigo ao chão, nós seríamos outros homens e outras mulheres, com certeza. Então, a minha mensagem nesse início de conversa vai também na direção de nunca mais poder acontecer no Brasil o que aconteceu entre 64 e 85. Eu sempre assumi um compromisso de denunciar a morte do meu filho. Meu filho, com 1 ano e 8 meses, quando nós fomos presos na porta da Folha de São Paulo, ele foi torturado. Quebraram os outros dentinhos que tinha cidade, acusado de subversivo, terrorista. Mais do que isso, levaram o seu corpinho para a casa dos nossos sogros e sogras em São Bernardo e jogaram dentro do chão. Isso danificou a sua cabeça, prejudicou a sua mente. O irmão dele que está aqui sabe disso. E o resultado disso é que em 2013 ele se suicidou, tomou uma overdose de remédios, porque não suportava mais a lembrança da ditadura. Então, o que faria qualquer policial que eu visse, que estiver ouvindo isso que eu estou dizendo? Certamente repensaria sua atividade, seu modo de operar, para fazer as coisas justas e dignas, não crimes como esse, crime contra a humanidade.
Mas tudo isso a gente passa por cima porque a gente acredita na reconciliação do umbigo com a terra e com a mãe sol. Muito obrigado. A palavra é sua. Obrigada, Vini. Boa noite a todos e todas. Por essas palavras a gente fica... Não, prefiro mesmo, essa vontade. Por essas palavras do Dermi Azevedo, a gente fica até meio sem saber o que dizer, né? Eu vim para aqui pensando em escrever alguma coisa, mas depois eu achei que era conveniente que eu fizesse exatamente como eu disse a ele que faria. Porque na verdade não era para mim estar aqui nessa mesa. A ideia não era compor uma mesa, mas sim a gente ter o privilégio, a oportunidade de ouvir o próprio autor, né, falar sobre o seu livro. Eu espero nem tomar os 20 minutos, espero que ser bem mais breve, exatamente para deixar esse tempo para que a gente possa conversar com ele, aproveitar o máximo de oportunidade que a gente puder ter para conversar com o Dermi. Então, quando eu disse a ele, Dermi, você me permite que eu diga umas palavras para você no dia do lançamento do teu livro? E ele me disse, ainda lá na casa dele, quando ele ainda estava terminando, né, na fase final. A gente acompanhou um pouco todo esse processo da escrita do livro, porque eu faço parte desse núcleo que foi dito, né, o núcleo Maximiliano Kolbe de Direitos Humanos. É um núcleo pequeno, nós somos poucos membros efetivos, mas nós temos muitos apoiadores. E temos esse curso, né, que está começando hoje a 7ª edição. Eu já estou no curso há 3 anos, esse é o 3º ano. Então eu fui, né, chegando perto desse grande homem que está aqui do meu lado. E aí, quando ele estava escrevendo o livro, eu acompanhei um pouquinho disso. E um dia eu cheguei na casa dele, era uma reunião do núcleo, Maximiliano Kolbe. E eu cheguei na casa dele, ele estava na fase final do livro. E aí ele me mostrou um trecho, uma citação. E ele me disse assim, eu não sei se você se lembra, Dermi, mas você me disse assim, eu gostaria que você lesse essa citação. Eu não me lembro qual era a citação, mas eu prontamente disse sim, né? Tudo que ele pede, vocês podem imaginar. Tudo que o Dermi pede, a gente concorda, porque a gente sabe que são bons pedidos, né? É das memórias de Gregório Oliveira. Exatamente. Se você quiser depois que eu leia o trecho, como nós combinamos, eu leio. Então a ideia era que eu lisse o trecho, né? Essa seria a minha participação. Mas aí eu vim pensando pelo caminho e falei, não, eu acho que eu estou no lugar certo. Porque eu preciso dizer algumas coisas que para mim são muito importantes, mas talvez não seja só para mim. Talvez seja para nós todos, a respeito do Dermi. A primeira coisa é que Dermi nunca me perguntou quem eu sou no sentido de função. Qual a minha formação, que título eu tenho, se eu sou mestre, se eu sou doutor, eu não sou nada disso. Mas ele também não me perguntou nada disso. Dermi me acolheu na casa dele, no núcleo Maximiliano Kolbe, pelo que eu sou, Claudinho. A pessoa que ele aprendeu, né, a conhecer a partir do convívio. Eu fui me mostrando para ele, ele foi me conhecendo e foi gostando de mim e me incorporou a esse núcleo. E isso faz uma diferença muito grande no mundo de hoje, porque no mundo de hoje nós somos pelos títulos. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas em todo lugar que a gente vai, que a gente se apresenta para a pessoa, a primeira coisa que a pessoa pergunta é qual é a nossa função ou qual é o nosso título. E se você não tem título, ou você não está trabalhando em função nenhuma, você não é ninguém. E isso me assusta muito, muito mesmo. Que caminho que a humanidade está tomando, que a gente precisa ser alguma coisa, fazer alguma coisa para de fato ser. Então, o que mais me fez gostar do Dermi Azevedo, e eu já sabia da trajetória dele, porque eu sou historiadora, eu estudei a ditadura civil e militar no Brasil, eu sabia de várias histórias, de várias pessoas que participaram da ditadura civil e militar no Brasil. Então, quando eu soube do Dermi Azevedo, eu sabia mais ou menos qual era a história de vida dele, eu tinha lido isso nos jornais, nas revistas, então não foi difícil eu saber, né, identificar. Mas ao contrário, ele não sabia nada de mim e ele me tratou com a mesma distinção com que eu trato ele.
E isso faz de Dermi Azevedo essa pessoa que vocês sabem quem é, mas quem não sabe eu faço questão de dizer. É essa pessoa que de fato faz na vida aquilo que ele diz aqui. É um ativismo em direitos humanos. Eu não gosto de usar a palavra militante, porque militante me lembra militar. E militar você já sabe o que são. Eu não sou contra os servidores públicos que exercem a função de policial militar, mas eu sou totalmente contra a estrutura da polícia militar, porque ela foi treinada durante um período que era a ditadura civil-militar no Brasil, então não tem sentido nós continuarmos com uma polícia militar. Isso já foi dito não por Claudine, que não sou ninguém, mas pela própria ONU. Já há documentos que dizem que não tem mais sentido a gente ter uma polícia militar no Brasil, já que nós vivemos, a priori, numa democracia. Não é verdade? Então essa polícia, ela teria que ser toda civil e ela teria que estar fazendo segurança pública, né? E não o que ela vem fazendo ao longo da sua história. Né? Nós saímos da ditadura civil-militar, nós dizemos que saímos dela em 85, alguns dizem em 88, com a promulgação da Constituição, mas de fato, efetivamente, nós continuamos dentro, né, daquele modus operandi, como Dermi bem disse. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Dermi? Que para mim é uma satisfação muito grande estar no núcleo Maximiliano Kolbe. Eu não estaria em outro núcleo de direitos humanos que não fosse o núcleo Maximiliano Kolbe, porque eu ainda não encontrei nenhum grupo de direitos humanos que de fato haja como Dermi Azevedo age. Entende? Tem uma citação de Gandhi que diz assim, Gandhi é indiano, vocês sabem, ele diz que ele amava o cristianismo, a doutrina, gostava muito de ouvir a doutrina, mas que ele nunca tinha se convertido ao cristianismo porque ele nunca tinha encontrado um cristão de verdade. Eu posso dizer um pouco isso, guardadas as devidas proporções. Eu ainda não encontrei, ou quase não encontro, pessoas que agem nos direitos humanos e que de fato agem nos direitos humanos, pelos direitos humanos. Corriqueiramente eu tenho encontrado pessoas que dizem que agem nos direitos humanos, mas na ação mesmo violam os direitos humanos, são racistas, são homofóbicos, são xenófobos, são excludentes sociais, são pessoas que de fato na prática não provam, estão só na teoria, mas na prática levam na brincadeira. E nós já estamos cheios de brincadeira, nós precisamos ser respeitados enquanto pessoas que atuam nos direitos humanos, porque isso é de fundamental importância. Nós não estamos falando de alguma coisa que é segunda coisa, terceira coisa, nós estamos falando de alguma coisa que é fundamental, que é prioritário. Nós somos humanos e, portanto, os direitos humanos precisam ser preservados, precisam ser adotados, precisam ser conquistados, senão nós estamos todos numa incoerência muito grande. Mas nós ouvimos isso constantemente quando as pessoas nos questionam, né? Quando nos dizem que a gente só está atuando em prol de A ou B. E a gente tem que justificar sempre, não, gente. Nós atuamos em nome de todos. O bandido, apesar de ter cometido um crime, às vezes um crime hediondo, do qual eu ficaria com muita raiva se fosse com um filho meu, mas ele não deixou de ser humano por causa disso. Então é por isso que a gente ainda vai aos presídios acompanhar, né, as histórias corriqueiras e dramáticas do cárcere no Brasil, por exemplo. Eu não vou nem falar do cárcere no mundo, né? Basta a gente ver o cárcere no Brasil. Eu ainda preciso dizer, né, Elis, eu realmente, esses dias eu fiquei muito abalada, como todos vocês estão, a respeito da morte dessa vereadora, né, a Marielle. E do Anderson também, por conseguinte, né? Ele estava lá dirigindo o carro para ela e foi alvejado da mesma maneira. Uma execução sumária que nós sabemos muito bem por que foi, né? Ela havia denunciado poucos dias antes a atuação, né, da polícia dentro da comunidade, né? Que ela convivia e que ela sabia como era, e tudo nos leva a crer que foi uma queima de arquivo no jargão, né, que a gente costuma usar. Mas ainda eu não posso afirmar categoricamente, porque o processo ainda está sendo investigado, não é isso? Então, por isso que eu estou dizendo, tudo leva a crer, para não violar nenhum direito, né, tudo leva a crer que foi uma execução.
O Anderson estava com ela e foi executado também. Mas o que nos chama a atenção a respeito de Marielle, vocês já sabem, vocês já ouviram pela imprensa toda, eu não preciso repetir. Mas quando Elise me falou, Cláudia, fala umas palavras sobre isso, aí eu pensei, bem, ela é mulher. Eu também sou. Então eu estou no lugar certo, posso dizer isso. Como me incomoda saber da violência que é praticada contra as mulheres em nosso país. Eu escrevi isso no núcleo, né, no grupo do núcleo do WhatsApp. Eu escrevi isso porque eu estava refletindo sobre isso naquela semana. Eu tinha participado de um evento em homenagem às mulheres, ou pelo menos refletindo sobre o Dia, né, Internacional das Mulheres. Veja bem, Marielle morreu entre o Dia Internacional das Mulheres, que é dia 8 de março, e ontem, que foi 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Ela morreu entre uma data e outra data. Ou melhor, ela foi assassinada, executada entre uma data e a outra data. Durante esse período, eu venho participando de vários eventos. E um deles era exatamente sobre o Dia Internacional da Mulher. E lá foi dito para nós, e nós chorávamos copiosamente, porque foi dito para nós: a cada 15 minutos nós vamos parar um pouquinho. Por que nós vamos parar? Porque a cada 15 minutos uma mulher assassinada no Brasil. Eu não posso dizer mais nada, posso? Os números falam por nós. E olha que os números são mascarados, porque são números registrados pelo governo a partir das denúncias que são feitas. Imagine as denúncias que não são feitas, as coisas que não são registradas no Brasil. A cada 15 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil. A cada 3 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Então, contabilizar a morte de Marielle é dizer: nós mais uma vez fomos violentadas. Aí agrava-se o fato dela ser uma mulher política, que estava fazendo uma denúncia de violação de direitos humanos, e o fato dela ser uma mulher negra e gay. Mulher negra. Aí eu vou lá para o dia de ontem, né, para encerrar a minha fala. Ontem foi o Dia Internacional do Combate à Discriminação Racial. Passamos também todo dia refletindo sobre isso. E aí vem outros números alarmantes. Vem os números dos jovens negros assassinados no Brasil. O dia foi escolhido, eu não sei se vocês sabem, em homenagem, em lembrança, né, vamos dizer assim, em lembrança de um massacre que aconteceu na África do Sul, onde 69 pessoas foram assassinadas e 100 e tantas foram feridas. Elas estavam protestando contra o apartheid na África do Sul. Isso em 1960. 69 pessoas foram assassinadas durante esse episódio, né, de enfrentamento com a polícia de lá. E por isso virou uma data internacional escolhida pela ONU. 21 de março, né, de 1960. Ontem foi 21 de março de 2018. No Brasil, sabe quantos jovens negros são assassinados por dia? 66. É uma chacina igual a da África do Sul por dia. Como a gente pode tolerar uma coisa dessa? Como a gente pode se calar diante de violações corriqueiras dos direitos humanos? Como a gente pode ser indiferente a uma publicação como essa? Como a gente pode ser indiferente ao testemunho de vida de Derli Azevedo, que apesar de ter passado por tudo isso, está aqui, firme e forte do nosso lado, dando seu testemunho, ele é muito divertido, vocês precisam ver ele contando uma piada. Ele é fabuloso, ele tira muitas risadas da gente, ele não é sisudo, eu sou, ele não. Nós estamos na sala do homenagem ao Vladimir Herzog, eu não posso deixar de dizer isso também, do jornalista, seu colega, seu parceiro, Vladimir Herzog, né? Nesse lugar que tem uma significação muito grande. Então, nada foi por acaso, o universo conspirou para que a gente estivesse aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza disso. Conspirou para que fosse aqui, para que fosse nessa noite, para que fosse exatamente desse jeito, com a sua maturidade, para poder escrever essas palavras de sabedoria e de entendimento a respeito dos direitos humanos, e para que a gente pudesse absorver isso, esse entendimento, e tornar a nossa vida
esse umbigo plantado debaixo do ribeiro. A minha mãe é nordestina, você sabe, eu sou nordestina também. Você é nortista, eu sou nordestina. A minha mãe plantou o meu umbigo na porta de uma escola. Isso para mim tem um significado muito grande, porque eu me tornei professora. Então, com essa homenagem, eu te agradeço muitíssimo por ser meu amigo e por nos acolher a todos no Núcleo Maximiliano Kolbe de Direitos Humanos. Palavras generosas e bondosas. Eu quero só comentar duas coisas que me faltaram nos meus livros. A primeira é que uma vez eu fui chamado para um interrogatório no presidente dos Lopes, tão conhecido de vários campeões aqui, né, e o delegado queria saber se eu era comunista. Você é comunista? Não, eu não sou comunista. Por que o senhor não é comunista? Porque comunista é uma posição tão elevada de humanidade que nós não conseguimos alcançar. Mas o que eu queria dizer por ser comunista, por ser cristão, que não bastam as palavras, são necessárias ações concretas, feitas com eficácia, de forma coletiva, de preferência. E eu imagino no Brasil, porque nós estabelecemos que aplicaríamos isso à realidade atual do país. Eu imagino o Brasil de uma forma bastante simples do meu ponto de vista. Eu imagino um Brasil em que todos trabalham, todos fazem alguma coisa, não existem ociosos, pessoas ociosas. Os romanos já diziam que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Segundo, essa ocupação, ela é útil, seja uma ocupação útil para a própria pessoa, para a sociedade. Terceiro, que ela seja ecologicamente viável. E quarta e última, completando as tarefas que o Brasil diria, o respeito à verdade, à justiça, à fraternidade. Aí eu pediria que algum de nós possa procurar no livro os testemunhos sobre figuras que deram a vida em algum momento, ou estão dando ainda essa causa, e achasse a palavra de Olho Bezerra. Para me ler. Por favor, alguém pode pegar outro volume aí? Olha lá. Você lembra a página? Termina, né? Olho Bezerra. Meu Deus, agora ficou difícil, hein? Como é que eu vou achar? Gente, é para dinamizar um pouquinho, o Paulo realmente está atrasado, está no trânsito, isso é normal, é corriqueiro do estado de São Paulo. Então a gente abre aí 3 inscrições, se você alguém quiser fazer algum comentário, uma contribuição com essas exposições, esse debate, essa homenagem, essa abertura, esse tema, que é um tema tão importante para todos nós, como a professora Claudinha Melo já disse. Então estão abertas as inscrições. Quem gostaria? Rodrigo Coades. Olá, pessoas, tudo bem? Bom, meu nome é Rodrigo Cérvolo, eu estou aqui para prestigiar essa obra do nosso companheiro do Núcleo Maximiliano Kolbe, do que eu também faço parte, com muito orgulho. E a ideia é falar algumas coisas, enfim. Eu vou aproveitar passar alguns informes sobre o próximo sábado, né? No próximo sábado nós estaremos lá na Rua Tutóia, no antigo do ICOD, como todo ano a gente faz, para relembrar aquele período da ditadura civil-militar oficial, né? Que agora a gente está vivendo uma outra coisa, uma
algo mascarado. E relembrar que às 10 horas da manhã estaremos lá. Lembrando que aquele espaço precisa ser um espaço de memória, né? E o local já é tomado, inclusive. E... sim, tá. Eu falo rapidinho. Eu vou passar para vocês um cartaz do evento de sábado, para vocês ficarem aí mais informados a respeito, às 10 horas da manhã. E lá também a gente vai distribuir para os presentes este livro, que acabou sendo publicado pela Prefeitura, que é um projeto que foi terminado na administração passada. A Prefeitura atual acabou finalizando e colocando para distribuição gratuita da população. Memórias Existentes, Memórias Residentes, 50 anos, conhecer para não repetir. É um projeto de 2014, quando completou 50 anos do golpe civil militar de 64. Então esse livro aqui vai estar lá, as pessoas que estiverem lá vão receber. Tem uma outra publicação também a respeito da questão da memória, que todos receberão. E vai ser algo rápido, algo para cima, no sentido da luta, né, pela memória da cidade. E, enfim, é isso. Rapidamente o informe é esse e estamos aí para mais um livro. Paulo, por favor. Tudo bem. Então, gente, a dinâmica, como eu falei para vocês no início, seria um tempo para cada componente da mesa. E o Paulo enfrentou aí o trânsito, mas aí agora ele chega já para fazer a sua contribuição, tá bom, Paulo? Bom, pessoal, boa noite. Então, primeiro, desculpe o meu atraso. Eu tinha explicado já para o Dermi, porque, na verdade, nós estamos numa situação sindicalmente super difícil. Na seara aqui do golpe, da reforma trabalhista e tal. Então, eu tinha um calendário já pesado de entrada em redações hoje, desde manhã até 6h30 da tarde, perto das 7. Então, eu falei para o Dermi que eu hoje estaria lá estava lá na editora Globo, chamava Valor e tal. Acabou lá, vim direto. Então, desculpe o atraso. E eu queria falar o seguinte, a primeira coisa importante, que eu já vi aí, que foi dito, mas que eu acho relevante aqui no nosso caso, a gente está no auditório Vladimir Herzog. É um lugar assim que para nós, para a nossa categoria, é um lugar muito caro, né? Muito importante, porque vocês sabem, o Herzog foi assassinado nos porões do Oicode no dia 25 de outubro de 75. No dia 27 de outubro ele foi enterrado no cemitério israelita de São Paulo, lá no Butantã. Nesse dia já houve o primeiro enfrentamento lá, porque ele foi enterrado porque cemitérios judaicos, portanto, são quando a pessoa se suicida, ela é enterrada fora do espaço ali santo. O Rabino Sobel falou que não, queria ser enterrado, ou seja, desafiou já de cara a versão do suicídio, né? Dentro de um enfrentamento, de uma tensão dentro da comunidade judaica, e os jornalistas fluíram em massa para o cemitério, e depois aquela massa de jornalistas no cemitério combinou que todo mundo vinha para cá. E nessa noite, então, no 27 de outubro de 75, em assembleia realizada aqui, decidiu-se o que veio a ser o ato ecumênico da Praça da Sé 5 dias depois. Decidiu-se chamar esse auditório de Vladimir Herzog e decidiu-se abrir esse auditório para todos os movimentos sociais,
sindicais, democráticos, pelos direitos humanos, que assim reivindicassem. Então essa é uma decisão tomada em Assembleia da categoria que é vigente até hoje. Então esse sindicato aberto, e esse auditório, particularmente auditório aberto, para manifestações a favor da democracia e dos direitos humanos. Né? Segundo, o velho Valdemir Azevedo, eu conheço desde a redação da Folha. Então, ele trabalhava na Folha, pessoal. Eu também, né? Ele trabalhava também. Nos anos 80. Nos anos 80. E o Valdemir era repórter de política, né? E cobria a religião, particularmente. E depois ele saiu da Folha e tal, a gente se encontrou na militância sindical. O Valdemir foi diretor do sindicato a partir do começo dos anos 90, né? E a gente pôde desde então ter uma militância juntos, tanto sindical quanto democrática. O Valdemir é um cara que eu admiro muito, né? É um grande batalhador. E a gente pôde durante muitos anos, né, ter uma atividade intensa e conjunta nessa seara de atividades. Então eu estou muito feliz de estar aqui no lançamento do livro, de um momento bacana e um momento que tem muito sentido com a trajetória de militância e de atividade em defesa da democracia, dos direitos humanos, da causa dos trabalhadores. Né? Bom, o livro do Valdemir, evidentemente, versa sobre direitos humanos. Nós somos aqui um sindicato. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que, na minha opinião, a defesa dos direitos humanos no Brasil é uma questão, assim, essencial, uma questão básica, uma questão que diz respeito às entranhas do país. Quer dizer, a gente vive um país que é um país de origem escravocrata, é um país do apartheid, é um país da exploração elevada à enésima potência, é um país no qual a democracia e a cidadania são palavras, mas que falta muito para que todos os brasileiros possam de fato dizer que vivem numa democracia, numa cidadania, ainda mais sob o golpe que a gente vive hoje. E evidentemente a gente está fazendo um ato alguns dias depois de um brutal assassinato da vereadora Marielle no Rio, que é um crime que provocou uma repulsa nacional. O nosso sindicato se somou a outras entidades no sentido de condenar veementemente o crime, no sentido de exigir a apuração e a punição dos responsáveis, e o nosso sindicato, todas as discussões aqui são unânimes como um sindicato que é contra a intervenção federal no Rio de Janeiro, uma intervenção com viés autoritário, militarizado, e que evidentemente passa longe de algum tipo de ação para resgatar a cidadania, direitos humanos ou qualquer questão que envolva a democracia. Bom, queria primeiro compartilhar com vocês o seguinte: nosso sindicato, ele desde vários meses antes do golpe, é um dos sindicatos que já condenavam abertamente o golpe que se articulava. Então foi um sindicato que militou abertamente junto com movimentos democráticos, com a CUT, com outros sindicatos, né, no sentido de se opor ao golpe em andamento, de condenar o golpe. Isso foi uma questão que vocês podem calcular, gerou um certo debate interno dentro do próprio sindicato. Então, por exemplo, naquele dia, se não me engano, foi 3 de março de 2016, que o Lula que teve a história da condição coercitiva, nosso sindicato soltou uma nota condenando aquilo lá. E isso aí gerou um debate intenso dentro da categoria. E a gente pôde explicar de maneira bem simples e clara que, na nossa opinião, era totalmente coerente com o posicionamento que um sindicato de trabalhadores devia ter. Por quê? Porque o golpe, a gente já dizia, já compartilhava isso, né, com o movimento sindical, cultista, democrático e tal. A gente já dizia naquela época que era um golpe antinacional, anti-povo, anti-trabalhador. Então é isso que norteava a posição do sindicato, não era uma posição partidária.
como uma parte das pessoas acusadas, né? E isso aí foi ficando claro de maneira muito evidente ao longo do tempo. Então, acho que é importante destacar, por exemplo, o golpe como um golpe feito para, por exemplo, entregar o pré-sal para multinacionais e para o capital externo. Então, um golpe articulado de fora, então, no sentido aqui do golpe, porque há quem vem falar, a teoria da conspiração e tal, evidentemente fatos são fatos, então tem vários fatos que apontam ligações entre o golpe e as coisas, os andamentos, acontecimentos e fatos externos, uma série deles. Mas independentemente disso, tem o problema de quem se aproveita da situação, ou seja, a quem se presta serviço com a história. E se presta serviço, por exemplo, a você entregar as reservas de petróleo para o capital externo, para o capital estrangeiro, para o capital imperialista. É óbvio, e o governo Lula, porque isso é uma questão interessante do governo do Lula, porque, se não me engano, em 2008 foram confirmadas reservas de petróleo no pré-sal. Muito bem. Eu sou um funcionário, jornalista, funcionário da Editora Abril. E eu fazia uma publicação chamada Atualidades Vestibular, que explicava o mundo para jovens de 17 anos, preparando atualidades que os caras para fazer vestibular. Uma das questões é o pré-sal. E eu me lembro de ter entrevistado, em 2009, 2010, um geólogo importante da Petrobras, que é um cara bem da velha guarda da Petrobras, falando, mas até que ponto foi casual? O cara falou, não foi nada casual, nada casual. Falou, primeiro, do ponto de vista dos estudos geológicos, o petróleo do pré-sal já é uma questão considerada como um fato, vamos dizer assim, desde a década de 60. Ele falava, o petróleo da Baía de Todos os Santos é do pré-sal, também é pré-sal, só que é um pré-sal, só que é um pré-sal próximo da superfície. E o pré-sal do Sudeste é um pré-sal a 7 km de profundidade. Então o que acontecia? Existia ali toda uma análise geológica que dizia que lá tinha um monte de petróleo, e existia uma impossibilidade técnica de chegar até lá. O que aconteceu? O governo Fernando Henrique foi sucateando a Petrobras, foi preparando ela para privatizar. O governo do Lula retomou a Petrobras e botou ela para perfurar até o pré-sal e para desenvolver uma tecnologia que pudesse fazer isso. Então tem tudo a ver que no 5º ano do governo do Lula os caras chegaram no pré-sal. E o pré-sal passou a ser, entre outras coisas, mas um patrimônio que preparava um salto no futuro do povo brasileiro, educação, saúde, tudo que a gente sabe, que significa a descoberta daquele veio de petróleo. Evidentemente, um dos aspectos importantes do golpe é que o golpe é dado para que isso aí seja subtraído do povo brasileiro. Então é claro que a defesa da Petrobras, do petróleo estatal, é um ponto-chave da atuação política, sindical que a gente pode ter hoje quando a gente combate o golpe. É claro que a questão do golpe é uma questão, assim, é um passo, um golpe gigantesco contra a democracia do país. Isso também é outro ponto muito simples e fácil de discutir no caso do nosso sindicato. No caso da discussão que a gente tem amplamente. Por quê? Porque nós temos um sindicato vinculado historicamente à defesa da democracia no país. Temos um sindicato que defende a soberania do voto popular. E temos um sindicato que pode dizer claramente que, olha, cara, não há motivo nenhum que justifique o impeachment. O impeachment é um golpe contra a democracia, contra o voto. E tudo que acontece desde então dá razão a isso. É importante, eu queria destacar aqui, o fato de que não é meramente um golpe do executivo, na nossa opinião. Nós temos hoje a cúpula das 3 poderes de Estado articulados sustentando o golpe. Embora possa ter contradições e brigas, etc. A gente tem, evidentemente, o executivo golpista, nós temos um Congresso Nacional corrupto até a medula, totalmente divorciado do povo brasileiro, que provoca repugnância das pessoas, na verdade. E nós temos um judiciário com viés super autoritário que atropela garantias e direitos democráticos.
E o judiciário fazendo isso, pessoal, eu estou falando do Lula, mas não estou falando do Lula, especificamente do Lula. Nós somos jornalistas, então nem todo mundo sabe disso, mas jornalistas têm um direito democrático que chama direito de sigilo de fonte. O direito de sigilo de fonte é uma garantia para o trabalho jornalístico. É um direito democrático em qualquer parte do mundo. Então, como funciona o sigilo de fontes? Funciona assim. O jornalista, ele vai entrevistar alguém com relação a alguma irregularidade que aconteceu numa empresa, por exemplo. E a pessoa vai falar para você, bom, se eu te contar o que aconteceu na empresa, você vai noticiar, eu vou ser demitido porque eu não posso falar o que aconteceu na empresa. Aí você vai falar, não, meu cara, você vai falar para mim sigilosamente. Você é uma fonte para mim. Você vai falar sigilosamente, eu vou resguardar a tua identidade. Então isso é uma garantia do trabalho jornalístico, porque é isso que faz com que as pessoas possam confiar no jornalista e falar coisas para ele, sabendo que eticamente o jornalista não pode chegar lá e falar, quem me falou isso foi não sei quem. Não. Ele eticamente é proibido de fazer isso. E a Constituição brasileira